Fala aí, turminha maravilhosa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão prontos para darmos continuidade aí com o nosso conteúdo de volume lá no nosso livro didático de matemática? Bem, hoje nós vamos continuar lá na página 14 a partir da questão de número 3. Então me acompanhe, vamos lá. Chegamos aí na terceira questão. Então observe aí, para cada pilha, indique a quantidade de cubinhos em cada uma das camadas e calcule o volume total. Então, em cada camada, você vai verificar quantos cubinhos tem. Aí você vai fazendo uma soma do resultado de cada camada para você chegar no volume de cada pilha. Vamos fazer isso por partes. Eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Nós temos aí esta pilha da letra A e vamos começar de cima para baixo, ok? Começamos aí de cima da primeira camada. Então, só para deixar claro, quantas camadas nós temos aí nesta figura? Nós temos 3 camadas, tá? 3 camadas. Vamos começar com a de cima, que é a terceira camada. Vamos lá. Olha aí. Terceira camada. Ela tem quantas filas? Ela tem apenas uma fila. Olha aí, a fila representada pela linha amarela. Uma fila, tá vendo? Apenas uma fila. Em cada fila você tem quantos cubinhos? Vamos conferir? Olha aí. 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então, completa lá com o número 4. Terceira camada tem uma fila com 4 cubinhos, ok? Vamos aí para a segunda camada. Vamos lá, segunda camada. Quantas filas tem a segunda camada? Vamos ver aí, vamos marcar. 1, 2 filas. A lá de trás eu não consigo enxergar, mas a da frente eu já consigo ver com clareza. Nós temos 2 filas, tá? Está marcado aí de amarelo. Cada fila, nós temos aí também 4 cubinhos em cada. Então a segunda camada, ela tem quantas filas? 2 filas, com quantos cubinhos em cada? 4 cubinhos em cada, beleza? Vamos agora para a primeira camada. Essa camada de baixo aí, que é a base. Nós temos aí a mesma coisa da segunda camada. Percebam aí que a segunda camada é igual à primeira. Então também nós temos 2 filas e também temos aí 4 cubinhos em cada fila. Olha só, ok? 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então completa lá também, ok? Então a primeira camada, 2 filas com 4 cubinhos. Agora nós temos que encontrar o volume desta pilha. Como é que nós vamos calcular o volume desta pilha? Nós temos que fazer aí uma multiplicação em cada camada. O resultado dessas multiplicações nós vamos somar no final. Então, em cada camada você vai multiplicar a quantidade de filas vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Beleza? Vamos lá, observe aí como fica. Então nós temos aí que o volume vai ser, primeira camada, nós temos a multiplicação 2 vezes 4, por quê? Porque nós temos 2 filas vezes 4 cubinhos em cada fila, certo? Então 2 vezes 4 vai dar aí o resultado 8. Vamos somar agora, mais, vamos aí para o resultado da segunda camada. Tá? Então, a segunda camada também tem aí 2 filas com 4 cubinhos em cada. Então, eu vou fazer a multiplicação 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Mais, agora o resultado da multiplicação da terceira camada. A terceira camada ela tem uma fila com 4 cubinhos. Então, eu vou ter a multiplicação 1 vezes 4. Beleza? Então vai dar o resultado 4. E agora eu vou somar esses resultados. Então vai ficar assim. 8 mais 8 é igual a 16. Mais 4 é igual a 20. Então eu tenho aqui
que o volume desta pilha é igual a 20 cubinhos, ok? Agora vamos para a letra B, que eu vou fazer da mesma forma como da letra A, tudo bem? Vamos lá. Então, eu tenho aí a última camada, que é a terceira camada, certo? Eu vou ter quantas filas? Vamos lá, quantas filas eu tenho? Conferindo aí, vamos lá. 1, 2, 3 filas. Então eu coloco o número 3. Com quantos cubinhos em cada? 1, 2, 3. Ela tem aí 1, 2, 3 cubinhos em cada fila. Aí eu acrescento lá o número 3. Ok? Terceira camada, 3 filas com 3 cubinhos em cada. Agora você observe que todas as camadas são iguais. Por quê? Essa figura aí, ela te apresenta um cubo onde todas as camadas são iguais. Os lados são iguais. Então, todas as camadas têm a mesma quantidade de filas e a mesma quantidade de cubinhos em cada fila. Então, essas respostas aí que você colocou na terceira camada vai se repetir até a primeira, beleza? Vai ficar assim então. Segunda camada, eu também vou ter 3 filas com 3 cubinhos em cada. E a primeira camada, a mesma coisa. Eu também vou ter 3 filas com 3 cubinhos em cada. Vamos multiplicar agora camada por camada para a gente descobrir o volume desta pilha. Primeira camada, qual é a multiplicação? 3 filas vezes 3 cubinhos em cada fila. Então, eu vou ter a multiplicação 3 vezes 3, que é igual a 9. Mas, vamos lá, mais a multiplicação da segunda camada, que também é 3 vezes 3, que dá 9, ok? Mais a multiplicação da terceira camada, que é a mesma coisa. 3 vezes 3, também dá 9, ok? Então, somando tudo isso, eu vou ter 9 mais 9 é igual a 18, mais 9, que é igual a 27. Então, o volume desta pilha aqui é igual a 27 cubinhos. Entendido? Finalizando a questão 3, nós temos aí a letra C. Vamos lá. Então, a segunda camada, ela te apresenta aí, primeiro, uma fila, certo? Essa fila aí, ela tem quantos cubinhos? Se você conferir, você vai ver que ela tem 2 cubinhos. Então, uma fila com 2 cubinhos. E outra fila, né, com quantos cubinhos? 4 cubinhos, ok? Então, a segunda camada, ela tem uma fila com 2 cubinhos e outra fila com 4 cubinhos. Tudo certo? Agora, a primeira camada, ela te apresenta aí quantas filas? Vamos conferir? 1, 2, 3 filas, certo? Tem 3 filas. Em cada fila tem quantos cubinhos? Vamos conferir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então, a primeira camada tem 3 filas com 4 cubinhos em cada. Tudo bem até aqui? Então, a segunda camada, ela te apresenta aí, primeiro, uma fila, certo? Essa fila aí, ela tem quantos cubinhos? Se você conferir, você vai ver que ela tem 2 cubinhos. Então, uma fila com 2 cubinhos. E outra fila, né, com quantos cubinhos? 4 cubinhos, ok? Então, a segunda camada, ela tem uma fila com 2 cubinhos e outra fila com 4 cubinhos. Tudo certo? Agora,
A primeira camada, ela te apresenta aí quantas filas? Vamos conferir? 1, 2, 3 filas, certo? Tem 3 filas. Em cada fila tem quantos cubinhos? Vamos conferir. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 cubinhos. Então a primeira camada tem 3 filas com 4 cubinhos em cada. Tudo bem até aqui? E se eu quiser descobrir a quantidade de cubinhos que tem em toda a pilha, para me descobrir o volume, certo? Bem, na camada de cima, que é a segunda camada, eu só preciso somar, não é, a quantidade de cubinhos em cada fila. Então, na primeira fila aí da segunda camada, eu tenho 2 cubinhos, mais 4 cubinhos da segunda fila, certo? Então, eu vou ter 4 mais 2, 6. Então, eu tenho 6 cubinhos na segunda camada. Aí eu vou somar com a quantidade de cubinhos da primeira camada. A primeira camada tem aí 3 filas com 4 cubinhos. Eu só vou multiplicar essa primeira camada aí. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, 12 cubinhos da primeira camada, mais 6 cubinhos da segunda camada, eu vou ter aí como resultado 18 cubinhos no total, beleza? Eu não coloquei aqui o cálculo porque eu quero que você faça aí em casa sozinho, beleza? Se você tiver dificuldade, depois você entra em contato comigo. Tudo certo? Vamos aí para a questão seguinte. Bem, agora nós chegamos na quarta questão. A quarta questão, ela diz assim: observe a construção do paralelepípedo e as sentenças matemáticas associadas a cada etapa de montagem. Então, até chegar lá naquela quarta etapa, que é a parte final, onde esse paralelepípedo está sendo formado, certo? Nós temos aí algumas multiplicações a se fazer, e eu quero que você observe. Vamos lá. Na primeira etapa, eu quero que você observe o seguinte. Nós vamos começar aqui a fazer o cálculo dessas pilhas de cubinhos de uma forma diferente. Nós vamos fazer o quê? A multiplicação entre a quantidade de camadas, a quantidade de filas e a quantidade de cubinhos em cada fila. Então, qual é a regra aqui dessa multiplicação? Vamos lá. Camadas vezes as filas, vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Tudo bem? Então, você seguindo esses passos aí, essa regra, você vai conseguir encontrar o volume de cada pilha. Beleza? Vamos lá. A primeira etapa aí, ela te apresenta quantas camadas? De cara, eu já estou vendo aqui que é apenas uma, mas eu vou marcar aqui para vocês. Temos aí, na primeira etapa, uma camada, tá vendo só? Apenas uma camada. Então, eu já comecei aí a multiplicação colocando o número 1. Tá aí marcado de vermelho. Beleza? Quantas filas tem? As filas aí vão ser representadas pelas linhas que eu vou adicionar. Então, preste atenção. Quantas filas tem? Vamos lá? 1, 2 filas. Então, eu tenho 2 filas. Aí eu coloco a multiplicação com o número 2. Agora eu vou multiplicar com a quantidade de cubinhos em cada fila. Então preste atenção, vamos conferir. 1, 2, 3. Nós temos 3 cubinhos em cada fila. Então coloco aí o número 3, beleza? Agora nós vamos multiplicar. Vamos lá? Primeiro eu tenho aqui 1 vezes 2, que dá 2, vezes 3. Que eu vou ter o resultado 6, beleza? Aí eu coloco o resultado 6, está aí de laranja. Vamos para a segunda etapa. Vai ser a mesma coisa, da primeira etapa até a quarta etapa. Então você só tem que ter paciência aí, prestar bem atenção, que você vai fazer isso aí tranquilo, vai tirar de letra, beleza? Lembrando que isso aqui é para nós encontrarmos aí o volume de cada pilha.
de cada paralelepípedo formado aí por esses cubinhos. Vamos lá, a segunda etapa. Nós temos quantas camadas? Conferindo. Nós temos uma, duas camadas. Agora, quantas filas nós temos? Aí, se eu já conferir que eu tenho duas camadas, eu vou colocar aí o número 2, tá aí. Vezes a quantidade de filas. Vamos lá, quantas filas? Uma, duas filas. Coloca aí o número 2. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Confere quantos cubinhos tem. 1, 2, 3 cubinhos em cada fila. Então, coloco o número 3. Multiplicando, eu vou ter aí 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, que dá 12. Ok? Então, tem aí o resultado 12, aí de laranja. Terceira etapa, a mesma coisa. Vamos lá. Quantas camadas eu tenho? Conferindo. 1, 2, 3 camadas. Então, coloca aí primeiro o número 3. Vezes a quantidade de filas. Quantas filas tem? Vamos lá. 1, 2 filas. Coloca o número 2 aí. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Conferindo. 1, 2, 3. Então, coloca aí o número 3. Agora é só multiplicar. Vamos lá. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, eu tenho o resultado 18. Beleza? Até aqui está tudo bem? Estão com dificuldades? Se você tiver aí com alguma dúvida, é só voltar um pouquinho aí nas explicações. Quarta etapa agora, e última etapa, né? Vamos lá, quantas camadas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4 camadas. Então eu vou colocar aí na multiplicação o número 4. Vezes a quantidade de filas. Quantas filas eu tenho? Vamos lá, 1, 2 filas. Aí eu coloco o número 2. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Conferindo. 1, 2, 3. Aí eu coloco o número 3, certo? Agora, por fim, é só multiplicar. Vamos lá. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 é igual a 24. Beleza? Então, eu tenho o resultado aí, 24. Tudo bem até aqui? Eu espero que vocês estejam entendendo. Beleza? Antes de nós passarmos para a letra A, eu quero que você observe aí os números que estão de vermelho e os que estão de laranja. E observe aí que eles são os únicos números que mudam, que sofrem alteração. Já os números que estão de preto, eles se repetem por todas as etapas. Observe aí. Nós temos aqui, ó, na primeira etapa 2 vezes 3, na segunda etapa de novo, na terceira etapa novamente e também na quarta etapa, tá? Então, o que é que eles significam? Nós vamos ver aí nas próximas questões. Me acompanhe aí. Aqui na letra A, eu quero que vocês observem o seguinte. Ela pergunta assim, o que os números em vermelho indicam? Vocês lembram que para fazermos essa multiplicação, a gente começa aí contando a quantidade de camadas? Pois é. Então observe aí que esses números que estão em vermelho, eles indicam a quantidade de camadas já montadas. Então está aí a resposta. Aqui na letra A, eu quero que vocês observem o seguinte. Ela pergunta assim, o que os números em vermelho indicam? Vocês lembram que para fazermos essa multiplicação, a gente começa aí contando a quantidade de camadas? Pois é. Então observe aí que esses números que estão em vermelho, eles indicam a quantidade de camadas já montadas. Então está aí a resposta. Vamos para a letra B. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A multiplicação 2 vezes 3 aparece em todas as etapas, certo? Isso você conseguiu observar.
Mas o que é que ela representa, né? Então observe aí que ela aparece aí, ó, na primeira etapa, na segunda, na terceira e na quarta etapa. O que é que ela representa? Por que que é 2 vezes 3? Bem, é 2 porque são duas filas. Está querendo dizer que esta pilha tem duas filas. E por que está multiplicando por 3? Porque são 3 cubinhos em cada fila. Então, duas filas vezes 3 cubinhos em cada se repete em todas as etapas. Então, ela representa a quantidade de cubinhos por camada, que são duas filas de 3 cubinhos, que dá um total de 6 cubinhos em cada camada. Tudo bem? Na letra C, vamos aí responder. Observe o seguinte. E o número em laranja? Esse número que está em laranja aí, o que significa? Observe aí que ele aparece em todas as etapas, ok? Eles representam aí o quê? O volume do paralelepípedo. É o resultado final. É aquele que nós encontramos aí depois de fazermos as multiplicações. Beleza? Entendido? Espero que sim. Vamos dar continuidade. Agora na letra D nós temos o seguinte. Escreva sentenças matemáticas para representar as etapas de construção do cubo a seguir. Então nós temos aí o cubo lá na terceira etapa, tá vendo ele formado lá? Mas ele passou aí pela primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Eu quero que você pause o vídeo aí e chegue nesse resultado que está aí na tela. A resposta é: o volume é 24 cubinhos. Certo? Então, está perguntando aí qual é o volume deste cubo final. Você vai encontrar o resultado 27 cubinhos de volume. Mas pausa o vídeo e faz aí, depois retorna para cá para você fazer a correção. Tudo bem? Vamos lá. Começando aí na primeira etapa, nós temos que pensar o seguinte. Sem fazer aqui aquelas marcações de camadas, de filas e de cubinhos por fila, eu quero que você siga esse padrão, na sua mente aí, sem ter que depender dessas marcações, ok? Começa a fazer aí esse exercício. Na primeira etapa, nós temos aí quantas camadas? Uma camada, você observa aí. Então coloca aí na primeira etapa, número 1, vezes quantas filas? Você deve ter conferido e verificado que tem 3 filas. Então, 1 vezes 3, vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Cada fila tem 3 cubinhos. Então, coloca o número 3. Agora vamos multiplicar. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Ok? Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa nós temos quantas camadas? 2, ok? 2 camadas. Coloca o número 2. 2 vezes a quantidade de filas. Quantas filas nós temos? Bem, nós temos 3 filas. Coloca o número 3. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Também temos aí 3 cubinhos em cada fila. Então, coloca o número 3. Vamos multiplicar. Primeiro, 2 vezes 3 é igual a 6. 6 vezes 3 é igual a 18. Beleza? Terceira etapa. Vamos lá. Na terceira etapa nós temos quantas camadas? Nós temos 3 camadas. Então, coloca aí o número 3. 3 vezes a quantidade de filas. Quantas filas nós temos? 3 filas. Então, coloca o número 3. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Também temos 3 cubinhos em cada fila. Então, acrescenta aí e agora multiplica. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Qual é o volume aí? O volume é 27 cubinhos. Tudo bem? Vamos agora para a quinta questão.
eu vou fazer as duas primeiras e você vai fazer as demais, certo? Aí na sua casa, então você vai dar um pause no vídeo, depois que eu responder a letra A e a letra B, e aí retorna para ver as correções, tudo bem? Vamos lá então, quinta questão, começando aí, nós temos aí a seguinte observação. Usando multiplicações, calcule quantos cubinhos mede o volume de cada uma destas pilhas. Então, observe aí que está pedindo para você utilizar a multiplicação. É essa sentença matemática aí que eu quero que você utilize. Aquele mesmo padrão. Quantidade de camadas vezes a quantidade de filas vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Quando você fizer a utilização desse padrão, você vai chegar aí no resultado sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Letra A. Temos aí esta pilha. Como é que nós vamos fazer? Nós temos aqui nesta pilha 3 camadas. Então, já coloquei o número 3. Vezes a quantidade de filas. Nós temos quantas filas aí? 2 filas. Então, vezes 2. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Conferindo, nós temos 4 cubinhos em cada fila. Então, adicionei o número 4. Agora, multiplicando, nós temos 3 vezes 2, que é igual a 6, e 6 vezes 4, que é igual a 24. Então o volume desta pilha é igual a 24 cubinhos. Vamos para a letra B. Me acompanha aí. Letra B. Nós temos aí uma pilha bem maior, não é? Então, por conta desse tamanho, desse volume que ela tem, eu vou marcar aí para vocês, para facilitar um pouco, mas não fique dependente dessa marcação, beleza? Vamos lá. Nós temos aí quantas camadas? Vamos conferir. 1, 2, 3 camadas. Então, coloca aí o número 3. Vezes a quantidade de filas. Quantas filas nós temos aí? Confere aí, olha as linhas aí. 1, 2, 3 filas. Então, coloca aí o número 3 de novo. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Vamos conferir quantos cubinhos tem em cada fila? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 cubinhos em cada fila. Então eu vou colocar aqui o número 8. Agora é só multiplicar. Vamos lá. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 8 é igual a 72. Então o volume desta pilha aqui é igual a 72 cubinhos. Tudo bem? Agora você vai pausar este vídeo e vai fazer aí em casa as letras C, D e E. Ok? Você faz e depois você retorna para o vídeo para você ver as respostas. Pode pausar. Vamos lá. Estão aqui as respostas das letras C, D e E. Você faz aí a sua verificação e veja onde foi que errou. Se tiver algum erro, corrija aí no seu livro, beleza? Vamos dar continuidade aí para a questão seguinte. Nós vamos lá para a questão de número 6. Ela começa assim. Vamos lá. A seguir, temos a descrição de paralelepípedo. Calcule o volume de cada um deles. Se quiser, desenhe os paralelepípedos. Bem, como nós temos aí um espaço muito pequeno no livro, eu não quero que vocês desenhem ainda, beleza? Vocês primeiro vão ver as descrições e depois, tá? Em um outro momento, eu vou pedir que vocês façam aí os desenhos, tá? Mas não agora. Apenas leia as descrições e aprenda como calcular só
lendo as descrições. Segue aqui o professor Max que você vai entender rapidinho, beleza? Então aí na letra A nós temos o seguinte, vamos lá. É um paralelepípedo com 5 camadas, com 3 filas de 2 cubinhos em cada uma. Como é que você vai responder isso? Na medida que você vai lendo, você já vai inserindo os números aí da multiplicação, beleza? Lembrando que você começa pela quantidade de camadas, multiplicando pela quantidade de filas e depois multiplicando pela quantidade de cubinhos em cada uma das filas, tudo bem? Vamos lá, lendo aqui. É um paralelepípedo com 5 camadas. Olha aí, quantas camadas? 5 camadas. Aí você vai colocar aí o número 5. Vezes a quantidade de filas. Quantas filas essa descrição apresenta aí? Com 3 filas. Então você tem 3 filas. Aí você acrescenta o número 3. E depois multiplica pela quantidade de cubinhos em cada uma. Quantos cubinhos tem em cada fila? Olha aí, 2 cubinhos. Aí você acrescenta o número 2. Agora é só multiplicar. Normalmente, como você fez nas questões anteriores. Vamos lá. 5 vezes 3 é igual a 15. 15 vezes 2 é igual a 30. Então, aqui o resultado desta questão é que o volume é de 30 cubinhos. Então, faz aí essa resposta. Vamos para a letra B, a letra seguinte, certo? A descrição é um paralelepípedo com 7 camadas, com uma fila, com um cubinho em cada. Então, vamos fazer aí. É um paralelepípedo com quantas camadas? Olha aí, ó, 7 camadas. Então, coloca logo o número 7. Vezes a quantidade de filas. Quantas filas apresento aí? Apenas uma fila. Então, coloca aí o número 1. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. Quantos cubinhos tem aí? Apenas um cubinho. Então, coloca o número 1. Multiplicando, nós teremos 7 vezes 1, que é igual a 7. 7 vezes 1, que é igual a 7. Ou seja, o volume aí é de 7 cubinhos. Beleza? Então, aí na próxima, a letra C, nós temos a seguinte descrição. É um paralelepípedo com 2 camadas, cada uma com 5 filas de 3 cubinhos. Vamos começar aí. Quantas camadas nós temos aí? 2 camadas, olha aí. Acrescenta o número 2. Vezes a quantidade de filas. Quantas filas nós temos aí? 5 filas. Então, acrescenta o número 5. Vezes a quantidade de cubinhos em cada fila. São quantos? Apresenta-se aí 3 cubinhos em cada fila. Então, coloca aí o número 3. Multiplicando, nós teremos 2 vezes 5, que dá 10. 10 vezes 3, né, que dá 30. Ou seja, o volume aí desta descrição é de 30 cubinhos. Beleza? Que bom que nós conseguimos chegar até aqui, certo? Então, ficamos aí até esta última questão que nós fizemos. Aguardem aí as próximas orientações e até a próxima aula, beleza? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, fique em casa, se cuide e até mais. Precisando de orientação? Entre em contato comigo. Tá com dúvida? Entre em contato com o professor Max, que ele está à disposição para lhe atender. Beleza? Tchau, tchau!